turminha, bom dia! Chegou segunda-feira, hein? Depois de um feriadão que vocês tiveram aí de descanso, nós estamos aqui de volta para mais uma semana de aula e hoje nós temos mais um dia de aprendizado e eu gostaria que vocês estivessem participando, enviando as atividades para mim, tá certo? Continue aí os que já estão empenhados, com capricho nas atividades, ó. Continua firme, hein? Que nós estamos com esse modelo de aula por enquanto, mas logo nós estaremos de volta aí na nossa sala de aula, ok? Na aula de hoje, nós vamos iniciar com uma aula de ciências, certo? Vai ser uma aula diferente, uma aula com experimentos, né? Dessa vez vocês não vão precisar de sol, né? Como das outras vezes, o tempo estava sempre nublado, vocês precisavam da luz do sol e não tinha, né? Só que hoje vocês vão fazer uma atividade, né, que é um experimento também. Só que ele não vai precisar ali especificamente da luz do sol. Dá para vocês fazerem mesmo se o tempo estiver nublado, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão pegar o livro de ciências de vocês e abrir lá na página 44, tá? Livro de ciências, ó, lá na página 44. Aí tem assim, ó, observação em campo. Se nós estivéssemos na nossa escola, nós iríamos fazer ali fora, né, lá naquele espaço, em frente à nossa sala de aula, um espaço para a gente observar. Mas como nós não estamos, como é que vai acontecer? Você vai escolher um lugar aí na sua casa, né, ou no quintal da sua casa, onde tenha variedades de seres, né, seres vivos, ou no jardim aí na sua casa. Então vocês vão escolher um ambiente para esse tipo de experimento aqui, tá certo? E aí vocês vão conseguir as informações que vão ser necessárias aqui. Eu vou fazer a leitura, tá? Explicando para vocês como que vocês vão fazer, tá bom? Olha só, você já observou de forma atenta o que existe ao seu redor, né? Então, é o momento em que vocês vão observar o que estão, né? O que tem à sua volta, tá certo? E aí, o lugar onde você escolher é que você vai ter um pouco mais de atenção para observar, tá certo? Então, olha só, o que você vai fazer? Com a supervisão de um adulto, né? No caso aí a pessoa que está sempre orientando vocês a realizar as atividades. Então, você vai precisar dessa supervisão, né, dessa pessoa que te ajuda. Visitar uma área externa, como um jardim, né? No caso, uma praça próxima, como está dando ideia aqui, não é bom, né, vocês saírem de casa. Vocês vão ter que procurar um ambiente aí mesmo na sua casa, tá? Então, vocês vão dizer assim, minha professora mandou fazer uma atividade lá da praça. Mas olha só, não pode sair de casa, né? Aí, vocês vão fazer isso, né? Procurar um ambiente. Aí, vocês vão ter que ter aí um caderno, um lápis, porque vocês vão precisar anotar. Se vocês tiverem aí luvas, né? Porque se for mexer alguma coisa na areia, você vai precisar proteger suas mãos. Uma câmera de celular ou uma lupa, né? Se vocês conhecem uma lupa, que é aquilo que você coloca, que tem uma lente de aumento, né? Às vezes, se você não tiver, não tem problema, você não vai precisar dela para fazer suas atividades, essa pesquisa aqui, tá? Se você tiver, tudo bem. Se você não tiver, não tem problema. Então, tem assim, como você vai fazer? Aí você, né, não vai ter como você formar um grupo, vai ser você mesmo. Aí a pessoa que tá te ajudando vai te levar para um lugar para você observar as coisas que tem ali. Depois, né? Observe com calma as plantas, os animais e o solo. Repare nas cores, nos formatos e nos tamanhos. Se quiser observar algo com mais detalhe, use a lupa. Então, assim, às vezes você não vai precisar da lupa porque o que você estiver observando, você não tem necessidade daquela lupa, né? E depois, se possível, fotografe os elementos que achar interessante. Então, esse vai ser o momento em que eu vou precisar do registro de vocês. Como? Quando vocês estiverem ali realizando a observação de vocês,
do ambiente, né? Vocês vão estar ali observando as plantas, os animais, a terra que vocês estão lá, né? Aí, nesse momento, o que vocês acharam de interessante, vocês podem ali tirar uma foto, tá? Para eu ver que você está fazendo esse experimento, né? Se eu estivesse na sala de aula, né, não precisava, mas como vocês estão longe de mim, né, por um momento, então vocês vão precisar tirar essas fotos lá no momento em que vocês estão observando, né, esses seres que tem aí, tá? Depois, faça um desenho desse local, tente desenhar os detalhes que você observou. Então, se você esteve num jardim, observando as coisas que estavam lá no jardim, aí você vai desenhar do jeito que ele é, do jeito que você conseguir fazer, tá? Você vai desenhar esse lugar. E aí, depois que você fizer isso, aí você vai responder aqui, ó. Escolha um dos seres vivos, né? Os seres que têm vida, que você observou. Faça um desenho dele e complete a ficha abaixo. Por exemplo, se você viu e achou muito interessante, né? Vou dar só um exemplo. Uma borboleta. Aí você viu aquela borboleta lá naquele lugar e você achou interessante, né? Como que é a vida de uma borboleta, né? Aquilo lá te deu curiosidade de saber como que é a borboleta. Aí você vai lá, desenha essa borboleta que você, né, escreveu, ou que você viu. Aí depois você vai escrever aqui o nome, né? No caso aqui, se foi uma borboleta, aí você escreve lá, borboleta, o nome. O tamanho dessa borboleta, né? Então, a gente já falou de metro, né? Os instrumentos que você utiliza para medir as coisas, né? Então, se aquela borboleta, você olha assim mais ou menos que você acha qual é o tamanho daquela borboleta, né? Ou então você pode até usar o tamanho grande, tamanho pequeno, se você não conseguir identificar o metro, né? O centímetro daquela, no caso, a borboleta, né? Então, aí você não tem ideia de que tamanho é, aí você pode dizer se é grande, se é pequeno, tá bom? Tamanho médio, vocês que vão decidir aí em relação a esse tamanho. E onde foi encontrado? Por exemplo, eu tô dando o exemplo da borboleta, não significa que todo mundo vai fazer a borboleta não, só tô dando exemplo. Aí você, por exemplo, borboleta, eu encontrei ela no jardim, aí eu escrevo aqui, no jardim, tá certo? Então aqui é uma ficha que você vai preencher de acordo com as informações que aquele ser vivo você encontrou, tá certo? Aí você vai informar. Aí na segunda questão tem assim, pinte os componentes não vivos do ambiente que você observou. Por exemplo, do ambiente que você observou, dessas coisas que tem aqui, né, que são, o que que tem? Por exemplo, lá no lugar onde você estava, tinha água, aí você vai e pinta. Se não tinha água, então você não pinta a palavra água. Aí aqui, solo, por exemplo, né? Lá onde eu estava não tinha solo, então você não vai pintar. Aí se outra pessoa vir, onde eu estava tinha solo, então você pinta. Você vai observar que todas essas palavras aqui, ó, são nomes de seres não vivos, ou seja, seres que não têm vida, né? Ele não nasce, não cresce, não reproduz, né? Não tem uma vida, ok? Então aqui você vai ver, né, desses lugares, esses seres aqui que não tem vida, aí você vai pintar aquilo que tinha lá no seu ambiente onde você pesquisou, tá joia? E aqui a terceira, no caso, se você estivesse fazendo em grupo, né, tem assim, se o seu grupo fotografou a atividade, escolham 3 fotos e crie uma legenda para cada uma delas. Compartilhe essas imagens e legenda com seus colegas. Então, no caso aqui, né, a gente pode fazer o seguinte, somente essa atividade de ciências, né, vocês podem compartilhar lá no grupo. Eu tirei uma foto lá no ambiente do jardim, lá no meu quintal, lá na roça, né? Então, assim, vocês vão tirar essa foto, registrar,
Aí, para os seus colegas ver, né, ter oportunidade de ver o seu trabalho em relação a esse experimento aqui, aí você pode compartilhar a atividade de ciências, só de ciências, tá? No grupo. E aí as outras atividades que nós vamos ter daqui a pouco, aí essas atividades que vocês realizarem, vocês vão mandar para mim no privado, para eu corrigir, tá certo? Então fica assim. Aí vocês vão fazer essa atividade, tirar a foto e vai compartilhar para os seus colegas verem aonde que você estava realizando a sua atividade de ciências, o seu experimento aí, tá joia? Então fica aqui a nossa aula. Eu quero muito ver a participação de vocês em relação a essas atividades, tá bom? Porque realizando as atividades que a gente vai aprender, ok? Então daqui a pouquinho eu estarei de volta para dar continuidade às nossas aulas, ok? Até mais!